Essa reunião que nós temos aqui é uma reunião muito central. Eu digo para os irmãos que a gente, como líderes, nós nos preparamos bastante diante de Deus em oração, em estudo da palavra, tanto para ministrar aos domingos como terça-feira. Mas eu diria que se eu pudesse medir onde que eu foco mais ainda pressão diante de Deus, para ouvir de Deus de fato, para fazer aquilo que é o propósito de Deus, eu faço muito isso quando eu vou ministrar aos domingos. É uma responsabilidade muito, muito grande subir aqui nesse lugar para ministrar. É uma responsabilidade grande porque são centenas de pessoas dando o seu tempo e a sua atenção para ouvir alguém. E o meu temor é: Senhor, eu não quero falar de mim, não quero subir lá para falar a minha sabedoria, a minha percepção. Eu quero falar aquilo que está no teu coração. Então a gente se dedica mesmo. Mas a terça-feira para mim é muito especial. É muito especial. É um momento muito, muito, muito especial. Momento que a gente vem para cá com essa expectativa de comunicar algo com pessoas que não estão aqui. Preste bem atenção, não que seja errado, mas com pessoas que não estão aqui simplesmente porque precisam de uma reunião na semana para receber um pouquinho mais, para continuar firme. São pessoas que vêm para cá e cada um que está aqui, eu tenho certeza que é um grande influenciador. Então eu tenho, assim, esse momento para mim é um momento muito importante, porque é o momento da semana que a gente tem esse contato com pessoas que de fato têm entendido esse princípio de se colocar como servo, se colocar como um canal para fluir e abençoar a vida de pessoas, para liderar os lives, para discipular pessoas. E a gente está mexendo com coisa muito importante. É o tesouro do coração de Deus, são vidas. Hoje mesmo, eu tive um privilégio muito intenso, muito grande. Antes de vir para cá, para a nossa base de oração às 7 horas, eu marquei uma pessoa que queria conversar comigo, e eu marquei para receber essa pessoa às 6 horas. E também não vou falar o nome porque eu não pedi autorização. Mas essa pessoa queria conversar, mas no fundo, o que ela queria? Ela só falou para mim o seguinte: olha, na verdade, o que eu quero conversar? O assunto é o seguinte: eu quero entender esse negócio de entregar a vida para Jesus. Ele disse: eu não entendi ainda, eu preciso entender isso. Uau, que questionamento maravilhoso. Eu pude gastar 40 minutos e no final ver essa pessoa quebrantada, confessando Jesus como Senhor. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço, isso vale para a vida eterna. Eu não tenho nenhum mérito nisso, porque na verdade foi aquele tipo lá de colocar a bola na linha do gol, eu só chutei, né? Mas é um privilégio imenso. Então lidar com isso, lidar com pessoas, o destino eterno das pessoas, irmãos, isso é muito importante, isso é uma responsabilidade imensa, mas eu digo para você, é um privilégio inestimável. Por isso que para mim a terça-feira é importante, porque eu sei que todos vocês que estão aqui estão já na prática liderando pessoas, ou estão sendo preparadas para isso, para discipular, para ganhar pessoas, para liderar life, para supervisionar life. Então eu estou falando aqui com influenciadores, pessoas que de fato vão revolucionar o seu lugar, o lugar onde está, o seu raio de ação. Amém? Posso ouvir um amém para isso? Amém, por favor. Creia nisso e se aposte nisso. E amém disse: nisso eu me agarro, eu concordo, é isso mesmo. Amém? Então eu estou diante de pessoas que são influenciadores. E Tessalonicenses fala quando os religiosos receberam lá 2 pessoas, somente 2 pessoas. A igreja que chegou naquela cidade de Tessalônica, eles chegaram para essas pessoas e disseram o seguinte: vocês que estão revolucionando o mundo chegaram também aqui. Mas ali foi um clamor do inferno, né, apavorado com o avanço da igreja do Senhor Jesus. Então você é aquele que vai assustar o inferno, você é aquele que já está assustando o inferno, aquele que vai revolucionar o mundo. Eu quero injetar isso no seu coração, porque não é simplesmente palavra de autoajuda ou palavra para tentar levantar o seu ânimo. Não, isso é palavra de fé, é aquilo que Jesus está fazendo, no nome de Jesus. Então olha para quem está do seu lado aí, né? Olha bem firme para ele, com carinho, mas bem firme, fala: você é um revolucionador, você é um influenciador, no nome de Jesus nós estamos aqui para isso. Amém, glória a Jesus.
Amém. Antes de eu entrar no assunto, então, eu fiz tudo isso para dizer para vocês que essa reunião para mim é muito importante. É muito importante, é um privilégio muito grande estar aqui. E antes de começar aqui a palavra, deixa eu só avisar uma coisa para os irmãos, e o pessoal da mídia vai se preparar para projetar isso já. Nós, desde que eu cheguei, tenho orado e pensado da gente entrar num mover muito profundo de jejum e oração. Porque o jejum é uma coisa que pressiona o inferno, pressiona os céus, e o mover de Deus vem. E nós precisamos, de fato, e eu declaro que em nome de Jesus nós somos uma igreja de oração e uma igreja de jejum. O jejum muda a gente de patamar, e eu não vou usar muito tempo para falar sobre jejum. Domingo eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas nós estamos programando isso um pouco para frente, mas ficamos sabendo que a Igreja da Paz Nacional, já tem programado um jejum que vai acontecer em março. Então nós vamos pular dentro desse jejum, então a gente vai adiantar, e por isso eu estou avisando aqui bem em cima, mas dá tempo de você se preparar, e se preparar não é comer muito não, porque a gente preparar para o jejum é falar, então, vou agora entrar na comida, porque daqui a pouco eu vou parar de comer. Você não é um camelo, Camelo é aquele que armazena para o tempo de escassez, não é o caso. Mas se preparar é se preparar psicologicamente, preparar a agenda, para isso. Então nós vamos ter um período de jejum, de 21 dias de jejum, onde nós vamos abrir mão de alguns alimentos. Pode ser uma refeição por dia que você vai abrir mão, 2 ou 3, depende da possibilidade de cada um, mas desse tempo de jejum nós queremos ter reuniões de oração, como nós temos feito das 7 às 8 aqui, e temos feito também a base de oração na sexta-feira, a partir das 10 horas, nós queremos durante esse período de jejum, ter mais dias de oração aqui na igreja, e eu quero que os irmãos vão colocar lá no Data Show, e a gente vai ver aqui. Então, primeira data do jejum, tem aí marcados? Ok, jejum nacional, então dia 2 de março até dia 23 de março. Então esse é o período que nós estamos separando de consagração. Nós vamos depois deixar muito mais claro para os irmãos os motivos, tanto nacionais como os nossos aqui, mas deixa eu deixar já um ponto muito claro. Nós estamos falando aqui uma série sobre fé em ação. Então esse vai ser um dos tópicos chaves do nosso jejum. Jesus ele deixou muito claro para os discípulos, depois de um tempo de frustração dos discípulos, de terem fracassado diante de um demônio que estava possuindo o menino. Eles se sentiram fracassados, envergonhados, mas eles fizeram algo muito lindo. Eles chegaram diante de Jesus e falaram, Jesus, por que nós não conseguimos? Por que não a gente? Tem pessoas que às vezes diante de um desafio, ela desiste de falar, não é para mim. E aí chamam o mais espiritual, leva lá para o pastor orar, chama lá a equipe do Freedom para ministrar sobre isso, porque não é para nós. A gente pode ter ministérios, e temos ministérios. O Freedom é um ministério maravilhoso, mas na verdade, a Bíblia nos dá uma ordem. Nós, todos os cristãos, devemos expulsar demônios, curar os enfermos, devemos declarar o reino de Deus. Agora, se por acaso nós estamos enfrentando uma barreira e a gente não consegue ultrapassar essa barreira, a gente tem que fazer que nem os discípulos e falar, Jesus, por que não nós? Por que a minha oração não está sendo respondida? Por que eu não estou tendo sucesso nessa área? Por que eu não estou conseguindo romper nessa área? Se você de repente é líder de um life e você está vendo o seu life estancado, você deve voltar para Jesus. Jesus, por que eu não estou conseguindo? Não é simplesmente chegar e falar, não, é assim mesmo, as pessoas não querem, ninguém quer, eu chamo, ninguém quer, e coloca a culpa nos outros. Chama para a gente mesmo, chama para você mesmo, fala, Senhor, por que não? E os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus, por que não? Graças a Deus que eles fizeram essa pergunta, porque a resposta de Jesus é um tesouro para nós. E Jesus diz, porque tem certas castas que só com jejum e oração. Jejum e oração. E aí Jesus estava falando exatamente sobre o jejum que ativa a fé. Porque Jesus antes tinha dado a resposta para eles, vocês têm pouca, a fé de vocês é muito pequena. Mas aí Jesus deu a fórmula de como levar a fé a crescer, a pressionar a barreira, até que a barreira se rompa, a pressionar o monte com a nossa oração, para que o monte seja lançado no mar. Jesus fala, jejum e oração. Então um dos tópicos chaves do nosso jejum vai ser se mover de fé. Nós somos uma igreja que se move em fé. Nós somos uma igreja que nós vamos ver sim,
grandes, extraordinários milagres acontecendo pela fé. Então esse jejum vai nos levar a um passo adiante nessa batalha, no nome de Jesus. Então esse é um dos pontos chaves, do dia 2 do 3 até dia 23 do 3. Agora as reuniões de orações, a reunião de oração vai acontecer aqui de segunda a sábado, das 10 da noite às 11 da noite. E na terça-feira nós continuamos das 19 às 20. Tá? Então, de segunda a sábado, com exceção terça-feira, que a terça-feira vai ser mais cedo. Tá? Então, é de segunda a sábado, exceto terça-feira, das 22 às 23, e na terça-feira, das 19 às 20. Então, convide os irmãos, vamos entrar nessa batalha, vamos pressionar, e nós vamos ver grandes coisas acontecendo aqui no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, irmãos da mídia. Agora, vamos lá. Dentro do tópico que eu tenho ministrado aqui, hoje o tópico é o seguinte: por que nós somos uma igreja em célula? E nós chamamos a célula de Life Group, mas eu quero usar esse título aqui. Por que nós somos uma igreja em célula? Por que nós somos uma igreja em célula? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu só queria relembrar um pouquinho aqui do que nós ministramos algumas semanas atrás. Nós falamos sobre a visão macro e o micro. Então, o macro é o grande quebra-cabeça que nós temos para montar, e nós temos aquela imagem geral do que nós estamos fazendo. Mas para que nós tenhamos sucesso nessa montagem desse grande quebra-cabeça, que é a visão macro, nós precisamos de 3 coisas. Eu quero só relembrar aqui. Precisamos conhecer, ter a visão do macro. Nós precisamos saber qual que é o plano de Deus, qual que é a visão de Deus para nós. O que nós estamos fazendo aqui? O porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Nós temos uma reunião na terça-feira, por quê? Porque a gente bota, porque os irmãos precisam de uma injeção de ânimo no meio da semana, por quê? Então nós temos uma visão macro, e como igreja nós temos recebido isso de Deus, essa visão macro. E dentro dessa visão macro, eu posso afirmar para vocês, queridos, que isso não é pretensão humana, não é uma megalomania de um líder. Na verdade nós sabemos, o Cleiton mencionou aqui o que Jesus diz em Mateus 16. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos aqui na cidade de Barueri, nós temos lives em Jandira, em Itapevi, nós temos a igreja em Carapicuíba, nós temos life em Osasco, nós temos a igreja lá em Santana de Parnaíba, e assim por diante. Eu não vou falar todas as cidades, que são várias aqui. Qual que é o nosso chamado nessas cidades? Nós vamos revolucionar essas cidades. Eu não me conformo com menos, eu quero me desgastar e gastar minha vida para isso. E o que é revolucionar essa cidade? É tornar-se relevante na cidade. A notícia daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, tem que ser conhecido de cada morador dessa cidade. As pessoas se converterem ou não, é o Espírito Santo que faz. Primeiro, que Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que faz. Nós sabemos que Ele trabalha e trabalha bem. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo, tudo que Ele põe a mão para fazer, Ele faz perfeito. Então Ele tem feito o trabalho dEle. Tanto é, que eu vou dizer uma coisa aqui, que eu queria que você prestasse muita atenção. O Espírito Santo faz tão bem o trabalho dEle, que eu garanto para você, que tem mais gente querendo ouvir o Evangelho, do que nós com disposição de falar. É sério isso que eu estou dizendo, mas isso é verdade. Porque o Espírito Santo está fazendo muito bem o trabalho dele. Ele que provoca a sede nas pessoas. Ele que provoca o desejo das pessoas. Ele que provoca o inconformismo das pessoas. E Ele faz isso em cada pessoa na face da terra. Agora, dentro do nosso raio de ação, o Espírito Santo está fazendo isso. Ele só não prega. O Espírito Santo só não anuncia Jesus. Porque Ele deu isso como responsabilidade para a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a boca de Cristo na terra. Somos nós que pregamos, somos nós que proclamamos. E o Espírito Santo faz o trabalho dele. Agora, o Espírito Santo ele é tão eficiente que tem muito mais gente disposta a ouvir, precisando ouvir, querendo ouvir, do que o número de cristãos dispostos a pregar. Então, isso gera na gente uma santa pressão, num certo sentido, de crescimento. De crescimento. Isso gera. Por isso que a gente tem que sonhar sim. Nós temos que sonhar em sair desse prédio aqui, para ir para um prédio maior, temos que sonhar sim.
Nós temos que sonhar, ter igreja plantada em tudo quanto é lugar, temos que sonhar assim. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo o trabalho dele e nós temos a disposição de fazer o nosso. O que pode impedir? Fala para mim. É fácil? Não é fácil. Tem que pagar um preço alto? Tem que pagar um preço alto. Tem que dedicar a vida? Tem que dedicar a vida sim. Mas é possível e a Bíblia já garante. Eu gosto disso. Eu não gosto, quando eu assisto o filme, eu detesto que alguém me conte o final do filme. Ah, mas você sabe o que vai acontecer no final? Não sei, não quero saber. Então fique quieto, por favor, deixa eu continuar assistindo. Eu não gosto. Porém, o filme da nossa vida que nós estamos vivendo, esse eu gosto. De lá para o último capítulo e dar uma olhadinha. O que vai acontecer no final? A Bíblia fala, João já viu, um número incontável de povos, de todas as tribos, línguas e nações, glorificando e dizendo, digno é o Cordeiro. Já está escrito, já foi determinado, vai haver multidões. Agora, a nossa oportunidade é o seguinte, é ver tudo isso que o Espírito Santo vai fazer e se colocar na posição e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, como igreja eu quero. Então nós não somos uma igreja que fechamos as paredes lá, né, as portas lá, porque aqui é o nosso cantinho seguro. Agora nós somos uma igreja subterrânea, né? Talvez para você ter essa sensação de igreja subterrânea, como que é? Somos uma igreja subterrânea que fica bem escondidinha aqui, glorificando a Jesus, enquanto o diabo vai atuando lá fora. Não, definitivamente não. Porque o lugar do diabo, a palavra de Deus fala, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então isso é a visão macro como igreja. Como igreja nós não vamos ficar, nós não vamos encolher, nós não vamos nos intimidar, nós não vamos parar, nada disso. Nós vamos avançar e vamos ganhar o mundo para Jesus. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado como igreja. Mas não é a visão macro que é o propósito principal. Então, a primeira coisa para montar o quebra-cabeça é entender a visão macro, para onde nós estamos indo. A segunda coisa, nós precisamos valorizar cada peça desse grande quebra-cabeça. Lembre-se, eu tenho falado sempre isso aqui, a peça mais importante de um quebra-cabeça é aquela que falta no final, quando você terminou de montar. E você fala, aquela pecinha que não encaixou em lugar nenhum e eu deixei em algum lugar, perdi. Quando você vai olhar para esse quebra-cabeça e falar, aquela era a mais importante. Então nós devemos valorizar as coisas pequenas, as atividades que parecem pequenas, as coisas que parecem que não têm tanta importância, faz parte dessa visão macro. Então valorizar cada peça, e nós precisamos colocar a mão na massa, encaixar cada peça no seu lugar. Esse é o nosso trabalho. Então nós precisamos ter os olhos no macro, mas nós precisamos ter a mão no micro, a mão na massa. Levanta assim a sua mão. Fala, essas são as mãos que o Senhor Jesus vai usar, que Ele está usando na prática, para abençoar, para discipular, para ganhar pessoas. É mão na massa, mão na massa. E eu sei que todos que estão aqui têm essa disposição. Agora, queridos, diante disso, essa é a visão macro de Deus. Agora é importante nós sabermos, entendermos e repetirmos que a visão de Deus, o sonho de Deus, é liberado através da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela sempre vem carregada de poder para realizar o sonho de Deus. É importante, tem um texto lá em Lucas, capítulo 1, quando Maria recebe a palavra de Deus, que é a visão macro que Deus tinha para ela, que ela ia dar à luz a Jesus, e ele falando a respeito de Jesus, que ele seria o Messias. Então ele vai dar toda essa visão macro para Maria. Maria responde da seguinte forma, está lá em Lucas capítulo 1, verso 37. Ela responde o seguinte, portanto, não haverá impossíveis para Deus. Vamos repetir isso? Portanto, não haverá impossíveis para Deus. Quando Maria diz isso, foi logo depois dela ter ouvido a palavra de Deus e confrontado com a própria fraqueza e a incapacidade dela. E ela vai e diz essa frase. Só que essa frase, ela poderia muito bem ser traduzida da seguinte forma: a palavra de Deus vem carregada de poder para realizar aquilo que Deus intenta, aquilo que Deus planeja. Então a visão de Deus, ela não é uma visão utópica.
A palavra de Deus não é uma palavra utópica. Ela é utópica se nós tentarmos racionalizar com a nossa força, com a nossa capacidade. Se eu for racionalizar o meu chamado com a minha capacidade, eu confesso para os irmãos, eu digo isso com toda honestidade diante de Deus, eu nunca teria saído do meu lugar. Se eu pudesse pensar, Deus, o Senhor quer que eu seja pastor, que eu faça isso, que eu faça aquilo, mas se eu começasse a olhar para mim mesmo, eu não sairia do lugar. Mas um dia eu falei, Senhor, o Senhor liberou a sua palavra, eu sei que essa palavra já vem em si carregada do poder para a realização, então eu quero simplesmente concordar com essa palavra. Então a visão macro de Deus, nós precisamos concordar com ela, e saber que ela vem carregada de poder. Não é o nosso esforço que vai fazer a vontade de Deus se cumprir, mas é a nossa disposição. É a sua disposição, é a minha disposição que vai fazer a vontade de Deus se cumprir. Maria é um exemplo disso. Maria é um exemplo disso. Então essa visão macro de Deus, ela vem carregada de poder. Ela vem carregada. A nossa igreja é uma igreja relevante, já é uma igreja relevante onde nós estamos, mas nós queremos mais. E a visão que Deus tem nos dado, esse fogo que Deus tem colocado no nosso coração, vem carregado de poder para realizar aquilo que Deus planeja. Agora, diante de tudo isso, nós vemos que dentro dessa visão macro de Deus, é como se nós tivéssemos o Espírito Santo pairando sobre essa visão. E lembra-se quando lá em Gênesis, Deus planejou a criação do mundo e Deus liberou a palavra. A Bíblia fala que no princípio era o caos. Era o caos. Mas o Espírito Santo pairava, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então o Espírito Santo pairando, é o Espírito Santo trazendo o poder da realização da palavra que Deus falou. O Espírito Santo gera essa palavra. E nós recebemos já essa unção do Espírito. 1 João 2,27 fala que a unção que dele recebesses permanece em vós. Você tem o Espírito Santo, e como igreja, nós temos o Espírito Santo pairando sobre nós. Nós temos o Espírito Santo em nós, mas nós temos o Espírito Santo também pairando sobre nós. Só para a gente entender, eu não vou muito a fundo nisso, domingo eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas só para a gente entender, lá em Atos capítulo 5, conta a história, uma história muito fantástica, de Pedro, que ele passava nas ruas e as pessoas traziam os doentes e colocavam onde Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro tocasse nos doentes. Eu te pergunto, sombra, como assim a sombra? A sombra é uma substância? Ela não é uma substância. Na verdade, a sombra simplesmente ela é a barreira que o meu corpo faz para a luz, e isso vai ser projetado do outro lado como sombra. Damos o nome de sombra. Qual o poder da sombra? Nenhum. A sombra não faz nada. Só que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque na verdade a visão é o seguinte, o Espírito, a unção pairava sobre Pedro. Então onde Pedro passava, essa unção é que trazia cura. Eu estou falando isso porque no domingo Deus falou muito forte isso no meu coração. Tem uma unção pairando sobre a reunião dos santos. Seja o culto de domingo, seja a nossa célula. Tem uma unção pairando. E essa unção por si só vem carregada de poder para realizar tudo aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus pretende. Então, irmãos, o meu sonho é ver os nossos lives se multiplicando por todos os lugares, mas com essa consciência de que nós carregamos essa unção. O Espírito paira sobre nós, o Espírito paira sobre as nossas vidas, e essa unção vai quebrar o jugo, vai despedaçar correntes, vai levar as pessoas à salvação, vai levar as pessoas à cura, vai levar as pessoas a verem e experimentarem os milagres extraordinários de Deus. Agora, voltando à pergunta do início, por que nós somos uma igreja em células, que se chama Life? A nossa reunião vai ser um pouco mais dinâmica hoje. Eu vou te dar 3 minutos para você discutir com alguém. Pode ser as pessoas que estão do seu lado. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, porque aí não precisa mexer nas cadeiras. Vamos ficar em pé. Pega 3 pessoas. Pega 3 pessoas e você, do lado dessas pessoas aí, as pessoas mais próximas de você, e vocês vão discutir e vão tentar chegar a uma conclusão. Por que nós somos uma igreja em célula?
Eu quero que você pense sobre isso. Então, eu vou falar. Amém. Nós temos 3 minutos para isso. Eu peço que vocês sejam bem rápidos. Então, 1, 2, 3, já. Valendo. Por que nós somos uma igreja em célula? Ok. Ok, já passaram os 3 minutos. Eu peço que antes de você se assentar, tenta fazer na sua cabeça agora, não precisa comentar com ninguém, assim um apanhado então da resposta. Eu não vou passar o microfone para perguntar, mas imagine que eu estou passando agora o microfone para perguntar para você. Por que nós somos uma igreja em célula? Você tem uma resposta bem objetiva na sua cabeça. Não dá para só ficar elucubrando. Precisamos ter respostas objetivas. Por que nós somos uma igreja em célula? Então, monta na sua cabeça agora, 10 segundos, uma resposta objetiva baseado no que vocês conversaram aí. Ok, agora pode se assentar. E eu quero que você fique com essa resposta para você comparar com o que nós vamos falar aqui em pouco tempo. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Por que nós somos uma igreja em célula? Então guarda essa resposta aí e abra, por favor, em João capítulo 17. João capítulo 17, nós vamos ver aqui alguns versículos. Se você não quiser abrir, não tem problema, mas acompanhem bem atentamente. Primeiro versículo de 1 a 5, Jesus ele fala o seguinte, João 17, de 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus ele começa a falar aqui de forma muito profunda de coisas eternas. E Jesus menciona, aqui nós vamos ver não só nesses versículos, mas a gente vai ver em outros versículos aqui do mesmo capítulo. Jesus ele menciona várias vezes nesse capítulo, algumas coisas. Primeiro, ele fala de uma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Segundo, ele fala de um grupo de pessoas que Jesus deu a ele. E nós vamos ver, no passar desses versículos que nós vamos ler, eu quero só todas essas dicas, essas pistas, para você captar junto comigo aqui, você entender junto comigo esse princípio. Preste bem atenção, vai ser bem curto aqui, mas bem profundo. Então Jesus ele fala dessa glória que ele tinha, e ele fala de um grupo de pessoas que foi dado a ele.
E me parece, nós vamos ver nesses versículos, que Jesus praticava com esse grupo de pessoas, chamado discípulos, que nesse caso eram 12 pessoas. Porque tudo isso que Jesus está falando, nós vamos ver nesse capítulo, que ele não estava orando por todos, ele estava orando por aquele grupo. Era como se Jesus fosse ali, entre aspas, um líder de célula, ele tinha responsabilidade sobre aqueles 12. Inclusive, quando ele ora, ele fala: Pai, a obra que o Senhor me deu para cumprir, eu fiz, eu consumei a obra. Óbvio que Jesus não estava falando da obra completa, da restauração completa, da morte, ressurreição. Ele estava falando de algo que ele tinha como tarefa para fazer. E parece que esse algo era mais ou menos assim: Jesus tinha uma glória, e nós vamos ver que Jesus usa muito o pronome nós. Até para os judeus isso era algo um pouco estranho, porque eles não conheciam, e o judeu ainda não conhece a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles conheciam a manifestação de um Deus, tanto para eles parece politeísmo, parece que são muitos deuses. Isso para o judeu é quase que uma ofensa. Mas nós vemos que muitas vezes aqui, Jesus não usa, ele usa o pronome nós. Pronome nós. O que eu quero dizer com isso, queridos? Você vai saber já já, espera só um pouquinho. Vamos voltar aqui agora para João 17, versículo 11. Jesus diz assim, nessa oração: não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me destes, para que sejam um, assim como nós. Repita isso, por favor. Um, assim como nós. Percebe como Jesus usa mais uma vez o pronome nós? E esse nós, ele está se referindo à eternidade passada, que era aquilo que ele tinha, o relacionamento que ele tinha antes que o mundo existisse. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando o seguinte: o que eu fiz com eles, eu tive como modelo o que eu tinha, o que eu vivia nos céus. Irmãos, isso é muito profundo para se falar em poucos minutos. Mas vocês são muito espirituais e vocês vão captar isso. O que Jesus fazia, o que ele praticava com esses 12 discípulos, era exatamente o que ele praticava nos céus: Pai, Filho e Espírito Santo. Havia essa unidade, tanto que nessa oração, eu quero mostrar mais alguns versículos aqui para você. Versículo 18, por exemplo, diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Agora o versículo 21. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. Mais uma vez, o pronome nós, para que o mundo creia que tu me enviasses. Irmãos, para resumir aqui, o que Jesus praticava? Essa reunião que ele tinha com esses 12 discípulos, não era só uma escola, um ensino, ele estava trazendo para a terra o modelo que era exercido nos céus. Tanto que ele fala que eles sejam um, assim como nós somos um. E aí Jesus vai fundo. Aí ele fala algo muito precioso. Ele fala: porque se eles entenderem, e se isso acontecer, o mundo vai crer que o Senhor me enviastes. Quando a gente fala de unidade, a gente costuma, e durante muito tempo eu falei isso e pensei dessa forma, e não é errado pensar dessa forma, é muito certo, a gente deve buscar isso, mas a gente pensa muito em quase que uniformidade, né? Ter uma igreja só, não ter placa e tudo mais. Isso tudo é muito lindo, muito maravilhoso, mas o que Jesus está falando é de algo muito mais profundo. Ele está falando de um relacionamento, de um grupo que espelha o que acontece na eternidade. Por isso que ele usa muito eles, nós. Que eles possam viver o que nós vivemos. Olha aqui mais alguns versículos para a gente entender isso. Nós lemos até o 23. Eu neles e tu em mim. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Versículo 24. Pai, a vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é muito profundo. É muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque às vezes quando a gente fala em grupos
em células, em lives, em grupos pequenos, a gente pensa muito em alguns aspectos, né? Aspectos de, assim, que é mais fácil para conhecer as pessoas. Eu não sei quais são as respostas que vocês deram, mas eu tenho certeza que todas as respostas, sem exceção, elas são realmente muito boas. E elas fazem parte, talvez, da essência e da vida de um life. Mas o que Jesus está dizendo é algo mais profundo. É algo mais profundo. Por que nós fazemos isso? Irmãos, o modelo que nós vivemos aqui na terra não pode ser um modelo que nasceu na cabeça de um homem. Não pode ser um modelo inventado pela religião. É um modelo que de fato vai revolucionar a terra. É se nós vivermos aqui na terra o modelo que Deus instituiu nos céus. Por que Jesus usa tanto nós, assim como nós? Que eles sejam um, assim como nós somos um. A perfeita unidade, o perfeito relacionamento, a interdependência, são esses princípios que devem nortear a nossa vida como life, a nossa vida como célula, os nossos relacionamentos como célula. Então, por que nós somos uma igreja em célula? Porque é um modelo bom para crescer a igreja, porque a igreja cresce mais, porque as pessoas vão ficar, né, dependendo de um líder, então não vão depender só de um líder, vão ter essa interdependência. Tem muitas respostas, poderia dar muitas respostas, mas para mim, eu quero que vocês saibam disso, eu creio, como pastor aqui na igreja, respondendo essa pergunta, por que nós somos uma igreja em célula? Porque para mim, este é o modelo de vida celestial, que nós trazemos como uma experiência para nós como corpo de Cristo, mas também para nós mostrarmos para as pessoas aqui na terra o que é ser céu. O que é o céu? O que é o céu? Parece algo muito utópico, mas aqui só para a gente pensar um pouco, o Novo Testamento tem mais de 60 vezes o termo uns aos outros. Mais de 60 vezes, bem mais de 60 vezes. Tem lá, amai uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, profetizai uns aos outros, sujeitai uns aos outros, acolhei uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Essa era a base de ensino da igreja. Quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 2, e a gente vê aquele sucesso da igreja primitiva, né? Falou em igreja primitiva, a gente lembra do Espírito Santo, a gente lembra de milagres, a gente lembra de sucesso, mas qual que era a base de tudo isso? Eles viveram o modelo do céu. Tanto que se a gente olhar Atos capítulo 2, é muito claro, a Bíblia fala que eles estavam todos os dias comendo juntos, com alegria e singeleza de coração. E aí todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Irmãos, é algo que eu quero, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso e está fazendo isso entrar como revelação no nosso coração, para nós não apenas irmos para a reunião de life, ou liderarmos uma reunião de life, ou sermos um supervisor de life, ou ser um pastor de uma igreja de life, mas nós, de fato, irmos fundo nesse princípio de conexão uns aos outros. Porque quando isso acontece, escreve isso que eu estou dizendo, escuta bem claro isso que eu estou dizendo. Quanto mais profundo nós formos nos uns aos outros, mais nós atraímos a glória da Trindade para as nossas vidas. O mover de Deus desses últimos dias não vai ser um mover de plataforma. Não vai ser um mover de plataforma. Não vai ser um mover de um grande evangelista que vai orar e as coisas vão acontecer. Não vai ser o mover de um grande pregador que vai deixar as pessoas falar, uau, que sabedoria. O mover dos últimos dias, essa restauração da vida uns aos outros. E o Espírito Santo vai se derramar de uma forma como nós nunca vimos antes. Mas nós precisamos de fato entender isso. Por que nós somos igreja em célula? Porque a visão da minha igreja, então eu tenho que ir para uma célula, eu tenho que fazer parte de uma célula, eu tenho que liderar um life, ou você não tem que nada. Ninguém é obrigado a nada, mas se de fato nós tivermos essa revelação, eu vou dizer para você, e eu falo aqui em nome de toda a liderança da igreja, todos nós como pastores,
Nós não queremos só sermos supervisores de uma célula ou de um life, mas nós queremos ser membros. Eu tenho exercitado isso. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho participado semanalmente de um life, não como um líder. Eu sou pastor, supervisiono, mas eu estou lá como membro. Irmão, vocês não têm ideia da revolução que Deus faz, do borbulhar da palavra através da vida dos irmãos. Isso me leva a entender um pouco mais profundo esse princípio. Tudo que nós praticamos lá, e tudo que nós deveríamos praticar, toda a agenda do life tem que estar voltada para isso. Por que nós vamos fazer comunhão? Por que a gente vai fazer churrasco? Por que nós vamos fazer reunião na quarta-feira? Por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos aquilo? Na verdade, porque nós queremos aprofundar e cada dia mais ser parecido com o modelo do céu, porque é assim que o Espírito Santo vai se manifestar. É dessa forma que Deus vai se manifestar sobre a terra. E aí, queridos, nós não precisamos forçar ninguém a ir para o life. Não precisamos forçar, porque as pessoas vão querer. As pessoas vão ser atraídas, porque mais uma vez, eu quero encerrar falando o que eu disse no começo. O Espírito Santo trabalha, ele faz tão bem feito o trabalho dele, que o que está faltando é a nossa parte. Ele faz muito bem feito. Ele coloca sede no coração das pessoas. Ele que come. Se a gente precisar obrigar alguém, a gente está falando assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, você não está fazendo direito o seu trabalho, espera aí que eu sei fazer. Você tem que ir para a minha cela. Espírito Santo, você não está fazendo muito bem o seu trabalho, espera aí que eu vou fazer. Você tem que liderar o life. Ninguém tem que nada. É o Espírito Santo que convence. E ele convence dessa forma, mostrando isso para nós, revelando isso no nosso coração. E a gente vai ter esse desejo ardente de fazer parte desse mover que vai cobrir a terra. Agora, só para terminar aqui, o sucesso de um life, baseado nesses princípios que eu estou ministrando aqui, o sucesso não está na capacidade do líder de liderar. O sucesso de um life, preste bem atenção aqui. Todo mundo olhando para mim, que eu quero encerrar com isso. Preste bem atenção. O sucesso não está na capacidade do líder de ensinar, não está na capacidade do líder de falar, não está na capacidade do líder de explicar as coisas, de ser mestre dentro do life. Pense nisso, lembre-se disso. O sucesso, quanto mais uns aos outros nós formos, mais nós vamos atrair a Trindade. Por isso eu, como pastor, por exemplo, eu vou para um life. O que eu menos faço lá é falar. Às vezes eu estou participando lá do grupinho de discussão, aí as pessoas, ai pastor, você que pregou lá, então qual que é a resposta? Não sei. Eu estou aqui como membro. Eu preciso dessa conexão uns aos outros, para deixar as pessoas à vontade. Agora, se eu ficar no grupinho lá, então, é o que eu preguei, olha, eu quis dizer isso, pá. As pessoas, meu life é uma bênção, o pastor responde todas as perguntas. É uma bênção aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, não está com nada. Porque o que Deus quer é que seja parecido com o céu. Parecido com o céu, uns aos outros. Uns edificando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, profetizando uns na vida dos outros, e assim por diante. E nós vamos viver este mover sobre a terra, no nome de Jesus. Eu quero continuar dentro dessa visão, aperfeiçoando o porquê nós somos uma célula, uma igreja em célula. E baseado nesse porquê, nós vamos entender o que nós fazemos lá. E nós vamos entender que não dá para a gente ficar longe disso. Você vai entender e falar, uau, talvez muitas pessoas estão no live, mas não fazem parte, porque não tiveram revelação disso. Fala, é uma reunião, eu gosto do culto mesmo, mas aquela reuniãozinha, porque não teve revelação. Mas o Espírito Santo está trazendo essa revelação sobre nós, e nós vamos amar isso. Eu sei que já amamos, mas muito mais. Irmãos, escuta o que eu estou dizendo. O maior mover da terra vai acontecer dentro desse formato, que foi o que Jesus fez, foi o que Jesus estipulou, e foi o que Ele ensinou, quando Ele disse, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Então, na verdade, aquilo que Jesus estava fazendo, mostrando o modelo dos céus, nós vamos viver fazendo isso, e nós vamos ser enviados para continuar fazendo isso, no nome de Jesus. Amém? Você recebe isso, querido? Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Jesus. Amém. Vamos dar as mãos, nós vamos orar aqui.
encerrando, queria que a gente desse as mãos agora. Pode fechar os corredores, por favor. Amém. Aleluia. Em um minuto nós vamos orar aqui. Eu peço que você me ajude agora. Comece a clamar para que essa revelação venha no nosso coração, que nós entendamos esse princípio, que nós possamos viver essa glória manifesta de Deus sobre a terra, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Teu Espírito tem trazido revelação aos nossos corações. Quero abençoar, ó Deus, todos os nossos lives, abençoar os líderes, abençoar os membros. Senhor, nós queremos viver essa grande revolução, ó Deus, de comunhão, Pai, de unidade, Senhor, de amor uns pelos outros, de edificação uns pelos outros, Pai. Senhor, põe isso no nosso coração, traz isso como revelação nas nossas vidas. Nós queremos, Pai, Senhor, viver aquilo que o Senhor instituiu como modelo, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por sermos uma igreja em célula, Pai. Nos orgulhamos disso, Senhor. Nos alegramos nisso, Pai, porque o Senhor tem nos chamado para isso. Queremos viver isso intensamente. Eu te peço, nos dá intensidade nisso, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Amém.